ser entre Jeremy Stephens, que vai enfrentar Kelvin Catar, João Menegali Barbie. Já tá virando quase clichê, né? Outra lutaça. Que luta, cara. Essa é uma luta sensacional. O cara tava falando a respeito dessa luta na semana passada, que ele tava falando como que lutadores do UFC em geral não tem uma luta de recuperação. E isso porque o Jeremy Stephens tá só pegando pedreira atrás de pedreira. Mas também o Kattar tá vindo de derrota e ele também precisa de uma luta de recuperação. É uma coisa que o UFC faz bastante. Vocês dois têm potencial pra top 10, mas os dois estão vindo de derrota. Vamos deixar só um. Qual que é a diferença de altura e envergadura nessa luta? Vê aí pra mim, Yuri, por favor. O Jeremy Stephens tem 1,80 de... Tem 1,75 de altura e 1,80 de envergadura. E o Kattar tem 1,80 de altura e 1,83 de envergadura. Então tem uma certa diferença aí, não muito grande. 5 centímetros a mais de altura pro Kattar, 3 centímetros a mais de envergadura também pro Kattar. Mas tipo assim, pra mim, a maior diferença aí é na qualidade do boxe deles. O Kattar é um boxeador fantástico, eu acho que é dos meus favoritos de ver atualmente. A forma que ele trabalha o jab dele poucos caras fazem isso tão bem. Então a questão, tipo assim, vocês vão falar, mas ele perdeu pro Moicano, perdeu pro Zabit. Pois é, mas só que esses dois estavam usando outras táticas para desarmar o trabalho de mão dele, principalmente chutando a perna, o que é uma tática absolutamente válida. Só que para mim, os dois trocando mão puramente teriam perdido ali pro Kattar. Porque ele trabalha o jab muito bem, com muitas fintas, a precisão dele é muito boa, ele consegue trabalhar inclusive nas duas bases, não é uma coisa que ele faz muito, mas é uma coisa que ele faz se precisar, e quando ele faz muito bem. Igual eu falei, precisão muito boa, e quando ele estabelece o jab, aí ele começa a trabalhar a partir dele, ele começa a fintar o jab e entrar com gancho de esquerda, ou a entrar com sequência de 1, 2, ou a entrar com uma finta e já um direto de direita. Contra o Ricardo Lamas, que foi a última vitória do Kattar, ele fintou um jab porque ele viu que o Lamas estava tentando aparar os golpes dele. Quando o Lamas tentou aparar o jab, ele entrou com um gancho de esquerda por cima da mão dele e já com um direto de direita. Foi um nocaute lindo, foi um nocaute muito bem trabalhado, e isso tudo em menos de um round, sabe? Ele é um cara científico, ele é um cara que sabe onde está colocando as mãos dele. Além disso, tem um queixo muito duro, aguenta muito dano, é bem grande para a categoria, tem bom poder de nocaute. E do outro lado, a gente tem o Jeremy Stephens, que é o cara da bomba na mão, um cara que não tem muito senso de movimentação no octógono, ele normalmente toma o baile de caras que sabem se movimentar. Eu lembro que uma coisa que eu achei interessante, que eu li, era a respeito do Stephens, era que todo mundo que lutou com ele, pelo menos teve que respeitar o cara. Foi isso que o Moicano fez, por exemplo. O Moicano não parou na frente do Stephens, ele estava o tempo todo acertando golpes e movimentando, e o Stephens não consegue lidar com ele. Essa é a estratégia acertada para se lidar com o Stephens, só que você não precisa fazer isso. O Aldo entrou para a briga com o Stephens e levou a melhor. O Yair também, porque o Stephens não é perfeito, ele não é invulnerável. Na verdade, os fundamentos dele de boxe são muito básicos, são muito crus, não muito bem desenvolvidos. Quando ele empolga, inclusive, ele começa a só swingar. A luta dele contra o Emmett, por exemplo, era uma luta que ele estava atrás claramente na trocação, por não ser tão técnico quanto o adversário. Aí o que ele fez? Ele pisou no acelerador e fez a luta virar uma briga. Se isso acontecer e o Kattar ceder, a luta fica bem mais complicada com eles. Troca técnica, eu acho que o Stephens não tem condição de trocar a mão com o Kattar, de forma alguma. Uma coisa que ele pode fazer é usar os chutes baixos dele, e o Stephens tem um senhor chute baixo, para tentar tirar a estabilidade do Kattar, para tentar anular a ameaça do jab, das fintas, que aí já anula a maior parte do jogo do Kattar. Só que diferentemente do Moicano e do Zabit, o Stephens não trabalha esse chute baixo com a mesma categoria, ele não coloca esse chute baixo nos lugares certos. O que eu quero dizer com lugares certos? Quando o adversário planta a perna no chão para socar, é a oportunidade perfeita para chutar essa perna, porque ela não vai para lugar nenhum. E o Stephens não faz isso, ele simplesmente desce a lenhada com toda a força que ele tem, com toda a vontade que ele tem. Pegou? Ótimo, não pegou? Vixe, e agora?
Então eu não acho que ele vai conseguir trabalhar esses golpes com a mesma categoria. Eu considero o Kattar favorito para essa luta, apostaria nele. Na verdade, fora um pombão, eu acho que seja bem difícil que ele perca essa luta, justamente pelo que eu falei, que eu não consigo ver o Stephens dominando ela pra... Mas o Stephens já me surpreendeu antes. O chat tá contigo aqui. O Fábio, fiquei sabendo, colocou que o Stephens vem de várias derrotas. E que vale uma apostinha também no Kattar. Fabrício Figueiredo colocou que o Kattar vai meter um nocautaço. E perguntando se a gente lembra daquele nocaute que ele meteu no Burgos, que foi sinistro. Foi um nocaute lindo, porque o Burgos desequilibrou, caiu pra frente e o Kattar acertou o uppercut com uma precisão fabulosa, sabe? Foi uma coisa realmente de louco. Bom, tá aqui a nossa análise. Se você concorda com o nosso especialista, deixa aqui o seu comentário. Se discorda também. E não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações.